Convido agora a fazer dar sua palavra o senhor Tibério Pinheiro, superintendente de implementação de planos, programas e projetos da Agência Nacional de Águas. Tibério Pinheiro é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará e com mestrado em hidráulica e saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, de 2000 a 2004. Atuou como engenheiro em empresas de engenharia consultiva, elaborando projetos na área de barragens, saneamento, recursos hídricos e regulação de serviços de saneamento de 2005 a 2006. Trabalhou na Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, ingressando na ANA para o cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico no final do ano de 2006. E atualmente é o superintendente de implementação de planos. Tibério. Obrigado, Luiz. Boa tarde. Prazer estar aqui, né? Já estamos aqui desde o início do evento. Realmente tem sido muito proveitoso, né? Muito intenso. Escutei a Soraya falar que deve ter sido o maior INCOB, né? Da nossa parte aqui, tanto da delegação da ANA, nós viemos em peso e temos participado, né? Desde da jornada de capacitação, né? Participamos de diversas discussões com os comitês de bacia, lançamos documentos, enfim. Estamos aqui indo para o final, mas tem sido muito, muito proveitoso. Agradeço aqui na pessoa do doutor Lupécio, aí, meu amigo, né, o convite, doutora querida Soraya, né, e parabenizo aqui ao Luiz por comandar esse processo tão bacana, né. Saúdo aqui meus companheiros da mesa, né, o diretor Felipe, o André, meu amigo Flávio, a Adriana, minha amiga aí de longa data lá, de trabalho, e sempre nessa questão do Plano Nacional, né? Bom, a gente trouxe aqui um pouco de uma abordagem do trabalho que a Ana vem desenvolvendo, né? Acho que o Flávio falou do ponto de vista, e a Adriana, do processo de construção, né, do novo Plano Nacional. O Flávio trouxe aí muitos desses desafios que estão lá no plano. E eu queria trazer um pouco para vocês, assim, e eu acho que o locus aqui, o INCOB, trabalhar com os comitês é muito importante, que é esse processo de monitorar e avaliar a implementação das ações dos planos de bacia, né? A gente precisa criar essa perspectiva de estar sempre avaliando, monitorando, para que a gente possa ter efetividade dos nossos planos, né? Possamos aí ir corrigindo rumos. Isso tem sido uma preocupação para a ANA, né? Nessas discussões com os comitês, que a gente sempre possa colocar isso como uma questão crucial para que a gente melhore a qualidade das nossas ações, da implementação dessas ações e, por fim, do nosso plano, né? De uma forma muito, muito rápida aqui, né? A gente tem, como o Humberto acho que frisou já bastante aqui, né? Você vai ter ali, dentro da nossa bacia, do comitê, o plano vai ser aquele grande diagnóstico que você vai ter de como é que está a nossa bacia hidrográfica e o que é que a gente quer fazer para mudar algum tipo de realidade, de conflito, de questão ali. Tudo isso feito de uma forma muito pactuada, né? Então, a partir disso, né, de uma forma muito simplificada, lógico, né, a gente tem tentado o quê? A gente entende que, primeiro, a partir de um trabalho muito próximo, aí eu vou citar aqui, ela nem está aqui, mas ela vai depois falar para mim, acho que a gente começou a trabalhar de forma muito próxima lá no Comitê do Paranapanema, buscando o quê? Que a gente tivesse ali, né, a equipe lá do Flávio, a gente tivesse cada vez mais planos implementáveis, planos mais executivos. Não adiantava a gente ter aquele plano de ação bilionário, né, no qual você fugia da governabilidade do setor de recursos hídricos e você perdia a chance de você ter um plano mais executivo, né? Então, a gente precisa o quê? Dialogar com as outras políticas setoriais, mas focar no seu plano de ação nas questões relativas à
ao nosso setor. Se a gente não fizer o civil, né, dentro de casa que a gente tem, a gente vai ter dificuldade de levar a eficiência do nosso setor, no nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, a partir disso, a gente focou muito, né, e todos aqui que trabalham aí nos comitês das bacias compartilhadas, em que a Ana vem discutindo, ações mais implementáveis, né? Trouxemos a figura, né, do manual operativo, né, do plano, no qual a gente foca ali naquelas ações que devem ser implementadas, priorizadas e sempre discutidas de uma forma muito participativa com todos os entes, né? Essa combinação do que acontece ali no âmbito do comitê. Então, a partir disso, né, a gente começou a cada vez mais, e aí, puxando um pouco para a área lá que nós trabalhamos, né, da implementação das ações, a gente começou a trabalhar junto com os comitês, com as delegatárias, com os órgãos gestores estaduais, essa questão do monitoramento e avaliação da implementação dessas ações. E aí diversos desafios vão surgindo ao longo do processo, né? Você precisa ali, então, como a gente estava falando, você precisa estar nesse ciclo virtuoso, né? Que é você conseguir, primeiro, você vai ter lá, durante a elaboração do plano, entender quais são os problemas, quais são as demandas daquela bacia, elas vão mudar de uma bacia para outra, nós temos uma diversidade imensa no país. A partir disso, você vai planejar, expressar essa demanda no seu plano, no seu caderno, no seu plano de ação, e vai começar a executar esses programas, monitorá-los, avaliá-los e entrar nesse ciclo que a gente entende ser virtuoso, né? O que a gente está planejando está sendo implementado, está sendo feito na velocidade que se queria, como é que está isso? Então, esses desafios, esse diálogo muito franco, ele ocorre aonde? No âmbito do comitê nos comitês de bacia. Isso tem que ser uma rotina nossa. Então, diante desses desafios, né, nós começamos a sentir, primeiro, a gente precisava desse envolvimento, né, dos diversos entes. Então, começamos sempre a trabalhar com as delegatárias, com os comitês, com os órgãos gestores ali, com a sociedade civil, com os diversos atores que estão ali no âmbito do comitê, para entender como é que estava se dando, né, essa atuação dos órgãos gestores ali dentro da bacia, o que é que estava acontecendo, quais eram as nossas fragilidades no processo de implementação. Precisávamos ali, entendemos que o seguinte, para uma receita, né, nesse aprendizado no processo a partir do momento em que você está mobilizado o comitê, seja para rever um plano, seja para elaborar um plano, o que é que você tem? Você cria aquela mobilização, aquela massa, aquela expectativa de construção daquele plano de ação para que a gente resolva ali aqueles problemas, aquela pactuação. E muitas vezes você dá a coisa esfria um pouco após a aprovação do plano, ou após a aprovação da revisão. Então, o que a gente viu em comitês em que você continua com um grupo, seja um GT, seja uma Câmara Técnica específica com aquela atribuição, acompanhando essa implementação cotidianamente, entendendo cada uma das atividades, você consegue ir trabalhando, né, mobilizando as instituições responsáveis por aquela implementação, e você vai ter sucesso na implementação do seu plano, né? Outro ponto muito importante, né, que a gente viu, e é um pouco do objeto que eu vou tentar apresentar aqui ao final, né, fechar um pouco isso, foi que a gente carecia ali de uma base metodológica para a gente ir acompanhando essa implementação. Como avaliar, né, quais são os critérios, a gente tem que fazer de uma forma simples, né, que a gente consiga divulgar isso bem para a sociedade, né, mas carecia dessa estruturação dessa base metodológica para avaliar a implementação desses planos. Então, muitas vezes, quando a gente foi chamado, e aí eu lembro lá na época do desastre lá na bacia do Rio Doce, houve até uma auditoria do TCU, que ele perguntava lá para a gente como é que estava a implementação das ações do plano da bacia do Rio Doce, e aí você fica naquela de correr atrás das informações, porque isso não estava sistematizado a priori, e você tinha uma dificuldade de apontar como é que era que aquilo tinha sido implementado, se realmente tinha sido implementado, o que é que tinha acontecido. Então a gente sentiu muita falta e fomos trabalhando nisso, né? Isso aqui eu estou falando para vocês todo ao longo de um histórico, né? Estou vendo ali a Luciana e o Márcio nessas discussões nos comitês, e a gente foi aprendendo junto e tentando superar esses desafios, né? Então, a gente precisava o quê? Quais são os grandes benefícios do que a gente enxergou, né? Você vai ter uma análise mais específica, mais aprofundada de cada uma das ações. Então, você tem ali, você pode, né,
A questão dos ciclos de implementação, que o Flávio já falou, que o próprio PNRH, né, agora a gente já está trabalhando nessa lógica, né, de não esperar 20 anos para revisar o plano, você trabalhar com ciclos de implementação, com um manual operativo no qual você vai priorizar algumas ações específicas, né? Você viu ali, a gente viu o Flávio falando sempre nos horizontes, né? No primeiro ciclo, no segundo ciclo, e a partir disso você vai corrigindo rumos, né? Dentro do próprio ciclo. E a gente tem outro ponto importante, né? A gente não pode ter o compromisso, a gente tem que ter uma franqueza na discussão dentro dos comitês, a gente tem que saber admitir os erros, né, as fragilidades e corrigir aqueles rumos. A gente não pode ter o compromisso de que não aconteceu porque a culpa foi do Cicrano, do Beltrano, não tivemos culpa nenhuma, não. As ações não estão sendo implementadas por quê? A gente tem que ter essa leitura muito franca e corrigir rumos nos nossos ciclos, internamente ou na própria revisão, né? Então, a partir disso, a gente, ao final disso tudo, né, quando você está muito aprofundado nas questões do seu plano, você tem uma facilidade de divulgar, que eu acho que é o que todos nós aqui, eu acho que em todas as discussões que eu vi, que seja nas jornadas, uma necessidade de inserir nosso sistema junto à sociedade, de mostrar o que a gente faz, de dar resposta, de dizer como é que os recursos da cobrança estão sendo implementados, como é que estão nossos instrumentos, como é que está a aplicação da nossa lei. Então, você conhecer essa implementação, ao final disso tudo, você vai poder fazer o quê? Divulgar para os membros do comitê, para a sociedade de uma forma geral, o que é que tem sido feito. Quais são os resultados, né? Então, a partir disso, a Ana estruturou, aí eu falo, isso aqui realmente foi um trabalho que foi feito junto com os comitês, junto com as EDs, junto com os órgãos gestores. Não sei se o Tiago está aí, lá do IGAN, também foi um parceiro que trabalhou bastante com a gente nisso, assim, para que a gente tivesse essa metodologia, como eu falei. Então, a gente tem hoje um manual para avaliação da implementação de plano de recursos hídricos. É uma metodologia ampla, você vê que a Adriana já está falando que o próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos está utilizando ela. Ela é uma metodologia simples, mas que dá resultados e você tem uma certa padronização. Então, tanto para o MDR, como para a ANA, como a gente vai poder ter isso de uma forma mais clara no conjuntura dos recursos hídricos, em que estágio estão os nossos planos, né, no território nacional, de implementação, como é que está avançando essa implementação desse tão importante instrumento, né? Então, nós trabalhamos nesse manual, né? Uma coisa que é muito importante é entender o seguinte: a ANA trabalhou nesse manual no sentido de apoiar. Mas a ANA ela não está na posição de ser a avaliadora da implementação. Quem tem que fazer isso são os comitês. Quem tem que fazer isso é no âmbito dos comitês. O comitê tem que entender que o seu plano é o seu grande guia, ali estão materializadas as ações, o pacto feito naquela bacia para seguir, e ele tem que ter o compromisso, né, de ir trabalhando, acompanhando e avaliando o seu trabalho, que ao final de tudo isso é o quê? A implementação das ações do plano de bacia. Então, a partir disso aqui, sem entrar em muito detalhe, né, então esse aqui vai estar muito dito lá no próprio manual, você tem 3 grandes etapas, né, que é essa avaliação de cada uma das ações. Então, para isso você vai ter um aprofundamento para aquelas ações que foram priorizadas, que estão no primeiro ciclo de implementação. A partir dessas ações, você vai poder ter uma análise global do seu plano de uma forma ampla. Então, você vai ter uma métrica que vai consolidar essas ações. E, ao final disso, você precisa ter o quê? O relatório de implementação. A resposta que você vai dar, em que estágio você está. Aí a gente tem aqui, lógico, uma série de passos e descrições mais detalhadas no âmbito do manual, mas simplificadamente é isso. Você vai ter essas 3 grandes etapas de trabalho para quem vai fazer isso, né? Para o grupo de trabalho, para a Câmara Técnica, que vai acompanhar isso cotidianamente. Então, aqui de uma forma muito simplificada, a gente vai ter um quadro simples, né? Uma metodologia simples para cada uma das ações, em que você vai ver o que é que estava previsto, o que é que foi utilizado, você vai avaliando aquilo ali para cada uma delas. Para cada uma das ações você vai ter um painel, e aí você vai ter já o que a gente estava falando, um aprofundamento daquela ação. Onde é que essa ação está inserida no âmbito do programa, né, do componente do eixo, quem é o responsável, qual era o recurso envolvido, o que é que foi feito, né, se ela já foi implementada. Opa, era para apontar e eu fiz, foi passar.
Então aqui você vai ter os resultados, né? O recurso envolvido aquilo ali foi o que foi orçado, houve problema, qual foi as questões ali, qual foi o aprendizado, né? E aí você vai ter o avanço dessa ação específica, né? O somatório dessas ações, você vai ter o painel global do plano, né? Que vai trazer esse avanço do plano ano a ano, no qual a gente vai ter essa métrica que vai consolidar todas as ações e você vai ter o olhar para o plano de bacia como um todo. Além disso, né? E aqui uma questão importante, né? Que é o grande foco desse processo de você acompanhar e avaliar a implementação é, no fim, melhorar a sua implementação. É o compromisso com a eficiência do seu plano de recursos hídricos, né? Então, dois planos que a gente trabalhou agora, a revisão do primeiro ciclo, né? O plano do Piancó-Piranhaçu, lá do Rio Grande do Norte da Paraíba, e agora do Paranapanema, aqui do Paraná com São Paulo, né? Nós tínhamos ali, no primeiro momento, uma implementação geral de 41, ela já passou para 60, e aqui de 53 passou para 76. Então, o que ao final disso, você está conseguindo o quê? Implementar melhor as suas ações. Porque você acompanha elas de forma mais próxima, ali com aquela lupa, né, no dia a dia daquelas ações. Então, aqui, como grandes questões, né, para ir já finalizando, né, a gente tem esse desafio de envolver, né? Então, assim, o grande recado que eu queria dar, né, a gente está divulgando esse manual, mas o manual é uma ferramenta, né? Acho que o grande impacto é que nós possamos ter planos de bacia, né, nesse caso que a gente está falando, não só os de bacia, mas de uma forma geral. Mas os planos de bacia cada vez mais executáveis, a gente precisa ter esse compromisso com o monitoramento e avaliação da implementação das nossas ações, desses planos, para que a gente possa, ao final disso tudo, né, ter planos melhores, planos mais implementáveis e uma resposta para a sociedade cada vez mais efetiva. A gente precisa mostrar para a sociedade o que é que nós estamos fazendo. A gente precisa dizer que, ao final desse trabalho, né, a gente está mudando ali uma realidade, nós precisamos ter cada vez mais indicadores de impacto, né? A gente precisa saber que aquelas ações estão contribuindo para a melhoria daquele corpo hídrico, para dirimir algum tipo de conflito existente naquela bacia. E, do ponto de vista de estratégia, o que é que nós temos feito aqui, né, na ANA? Nós fizemos esse manual, nós estamos fazendo uma série de capacitações, né? Fizemos um webinar, a gente vai passar agora para uma oficina, né, na qual a gente vai trabalhar um pouco mais esse manual com os comitês e as EDs, né? Tudo isso feito com a área de capacitação da ANA, né? As maiores informações aí, vocês podem entrar na página de capacitação da ANA. A gente busca colocar isso aí como uma coisa cotidiana, né? Que a gente sempre esteja capacitando os comitês nessa temática, capacitando os membros, os novos membros, e para trabalhar a questão de avaliar essa implementação, porque a gente entende que quanto mais a gente avaliar, mais conhecer e mais francos nós formos no processo de revisão, mais sucesso a gente vai ter na efetividade desse nosso instrumento. Então, agradeço, fico à disposição e espero que a gente tenha uma adesão a esse processo dessa oficina, e teremos mais outras, vamos divulgar cada vez mais o manual, e fico à disposição aí para outras questões.